Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está ao nosso lado no projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, tema desta segunda temporada do podcast O Espírito do Evangelho. E este projeto especial, como você já sabe, conta com os comentários precisos, atentos das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E lembre-se, toda quarta-feira tem episódio novo. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal lá no YouTube ou nos tocadores de áudio, nos aplicativos de áudio, como o Spotify. No último capítulo, o 22, teve o título O Bônus Hora, acompanhamos a última etapa do diálogo extenso entre André Luiz e Dona Laura. A mãe de Lísias explicou como funciona a compra de imóvel em nosso lar, a utilização do bônus hora também para outras atividades, além de comprar o imóvel, né? E como o espírito consegue recordar as vidas anteriores. Tudo isso foi abordado neste episódio. Agora, André Luiz vai tirar dúvidas com Lísias. Aí acabou a conversa com a dona Laura, ele vai ter que pegar alguns esclarecimentos, conseguir alguns esclarecimentos com Lísias. E não se esqueça que sempre nas descrições dos episódios você encontra links para a leitura do capítulo e demais textos mencionados no programa. Então, agora vamos lá para o capítulo 23, Saber Ouvir. E aí começa aqui o André Luiz. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Ele lamentou que Dona Laura parou de dar esclarecimentos para ele porque chegaram os filhos da Dona Laura. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito, atencioso. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios, deste lugar. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo, magnífico. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, ou seja, uma aspiração longa, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. E esse momento bucólico merece um comentário de Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Sim, Antônio. Assim como no capítulo 4, soubemos que o sol banha o nosso lar, nesse capítulo nos é apresentado o luar. Então, deduzimos que o dia e a noite fazem parte do mundo espiritual. E o que chama atenção também é a pergunta que Lísias faz a André Luiz ali no começo. Ainda não se recolheu? Mostrando que ele ainda tem necessidade de repouso. E lembrando que na pergunta 254 do Livro dos Espíritos, nos diz que esse sono reparador é um repouso meramente intelectual, visto que todo o gasto de energia é feito através dos pensamentos. Bem, nós sabemos que o dia e a noite são fenômenos cíclicos relacionados à rotação que faz a Terra girar em torno do Sol, falando aqui de uma maneira bem simplista, é claro. E a gente fica imaginando como seria isso no plano espiritual. E no livro Evolução em Dois Mundos, parte 1, capítulo 13, André Luiz nos conta que na espiritualidade o homem encontra as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, como os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora não haja os rigores das estações devido aos fatores de ambiente que harmonizam a natureza, fazendo com que o clima seja sempre constante e uniforme. Bem, essa ideia de dia, noite, estação do ano, essa maravilhosa descrição do belo e perfumado jardim em que se encontra André Luiz e toda essa energia que penetrava o seu ser, é difícil de entender e de definir, porque são conceitos
que dependem de um conhecimento mais abrangente sobre elementos da própria vida espiritual. Como nos diz o próprio Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1858, sabemos que há percepção, sensação, audição e visão. Mas por qual meio? Eis o que ignoramos. Os próprios espíritos não nos podem dar esclarecimentos sobre isso, porque nossa linguagem não é apta a exprimir ideias que não possuímos. Do mesmo modo que um povo cego não teria palavras para exprimir os efeitos da luz. Antônio, esse assunto sensações dos espíritos é sempre polêmico, porque cada um traz as impressões que lhe são particulares, não é? Ah, sim. Assim como tem sensações que nós, os ouvintes, também percebem, porque como nós gravamos cada um em sua casa, nós estamos sempre sujeitos a alguns barulhos. Então, cachorro latindo, Né? motor de carro passando. Aqui agora há pouco estava o vizinho estava usando a VAP. Então, você pode imaginar que os nossos ouvintes ficam com essas sensações, alguns ruídos estranhos aí aparecendo. Mas está tudo bem. O importante é a gente passar a mensagem. Eu fiquei com esperança de que o cachorro tivesse passado batido. Não, mas está tudo bem, tudo bem. A gente acolhe todo mundo com muito carinho, é isso aí. Muito bem. Então, já que nós estamos falando de natureza, né? Falamos de cachorro, falamos de flores, agora nós vamos aqui voltar para o André Luiz, e ele dizendo o seguinte, que ele estava deslumbrado, né? Então, ele fala que está deslumbrado com toda aquela paisagem, com as flores e tal, não conseguia emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma. Falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro, Lísias, né, sorriu e acentuou. Há compromissos entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, ou seja, desta maneira, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, contínua. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. E aí, trazendo muita paz, é a Sandra Rodrigues que vai falar agora. Vamos lá, Sandra. Pois é, Antônio. Quando o Lísias falou desse compromisso de equilíbrio entre todos os habitantes da colônia, eu me lembrei da definição de egrégora, que, segundo o site Wikipédia, é uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de duas ou mais pessoas reunidas. Então, para que exista essa força espiritual, é necessário um esforço individual, que vai resultar no benefício coletivo, ou seja, não vamos conseguir ter um clima de paz e fraternidade se não mudarmos por dentro. E o que é paz? Uma das definições do dicionário Ruais é estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. E será que é possível, nesse mundo tão conturbado que vivemos, não ter conflitos e inquietações? Acho que não. É praticamente impossível. Mas é possível ter paz? Sim. Na própria definição, diz que é uma pessoa que não é perturbada pelos conflitos. Então, ter paz depende da forma como nós encaramos e vivenciamos os nossos problemas. No livro Momentos de Meditação, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo Resguarda-te na Paz, ela diz que paz é conquista interior, é iluminação interna, é presença divina no indivíduo. Resguarda-te, pois, em paz e deixa o tempo transcorrer, porque ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele sempre demonstrou essa paz, mesmo nos momentos mais difíceis, porque Jesus tinha a certeza de que Deus estava com ele, e principalmente que ele estava com Deus. Então, precisamos pensar na nossa responsabilidade em manter a paz. Dizemos que queremos viver num mundo melhor, mas às vezes não nos esforçamos nem para manter uma egrégora de paz dentro da nossa própria casa. Excelente observação, Sandra Rodrigues. E essa questão tem que começar em casa, né?
principalmente trazer a paz para nosso lar, convívio com nossos familiares. Voltemos aqui ao nosso lar. Então, o André Luiz diz o seguinte aqui: após enlevar-me, ou seja, ele estava se deliciando na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite. Voltando ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aí André Luiz vê aquilo, vê aquele aparelho, aí ele fala o seguinte aqui: aguçou-se-me, ou seja, provocou-me a curiosidade. Queríamos ouvir mensagens da Terra, vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, ou seja, o Lísias adivinhou o que o André Luiz estava pensando. O amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros, muito acima de qualquer cogitação, qualquer pensamento terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri, perguntei de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta, disse aqui o Lísias. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia, ou seja, um crescimento excessivo do sentimento, é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue, ou seja, no lar, ficamos só restritos ao lar, às pessoas que estão aqui na nossa família, e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. E a Sandra Curado está fazendo um sinal que ela quer falar sobre isso. Vamos lá, Sandra. Ai, Antônio, então, olha, bem que eu gostaria de dizer que tudo isso é um exagero, que temos, sim, arraigados o verdadeiro sentimento de fraternidade, mas não é verdade. O apego familiar sempre fala mais alto. E na hora do vamos ver, na hora que chega o barco salva-vidas, a gente trata mesmo é de se salvar e salvar os entes queridos. Nós já vimos que os vínculos familiares terrenos são experiências de reparação, de melhora íntima e de crescimento espiritual. São verdadeiras bênçãos e devemos ter gratidão pelas oportunidades que nos proporcionam. Porém, são laços provisórios, porque, na verdade, pertencemos à grande família universal. Mas o esquecimento da vida espiritual e as ilusões terrenas, como o egoísmo, por exemplo, nos aprisionam no apego às pessoas próximas, nos esquecendo da verdadeira irmandade. Aprendemos que devemos ser fraternos e até queremos ser, mas como somos espíritos imperfeitos, ora somos, ora não. Normalmente, na época do Natal, nós somos. Com algumas pessoas somos, com outras, não. Alguns irmãos mais evoluídos, eles já praticam a fraternidade universal, se doando inteiramente ao próximo, enquanto outros pensam que estão sendo fraternais com conivências, mimos e privilégios aos que ama, criando assim um círculo restrito de parentes e amigos VIPs. E daí chegamos no mundo espiritual com essa bagagem. E nesse retorno, quem já conhecia e praticava a verdadeira fraternidade segue consciente de seu dever com o próximo. E quem viveu no apego, no orgulho de seus entes queridos, será convidado a curar as velhas enfermidades, né? Que é o egoísmo e a possessividade, e a sanar as injustiças por não ter tido um olhar caridoso ao próximo.
Antônio, é sempre ele, né? O tal do egoísmo. Primeiro eu, depois os meus, e os outros, bem, é os outros o que sobrar, né? E se sobrar. Exatamente. E por isso que o Lisa está falando tanto sobre isso, né? Quer dizer, que no nosso lar, pelo menos lá, eles tentam mudar um pouco essa compreensão e esse entendimento, deixar que a coisa seja um pouco mais ampla do que simplesmente algo mais restrito como os nossos familiares. Legal. Isso. Antônio, Vamos lá, Sandra. é que tem uma história de um homem que ia fazer um churrasco e falou, ele matou um bezerro e falou para a filha, filha, vai chamar os nossos parentes e nossos amigos. E a filha, quando saiu para chamar as pessoas, falou assim, ajuda meu pai que a minha casa está pegando fogo. E aí algumas pessoas correram para ajudar e quando estava no meio do churrasco, o pai falou, mas filha, quem são essas pessoas que eu não conheço? Pois é, pai, são as pessoas que merecem estar aqui comendo churrasco, porque os nossos parentes e amigos nem se mexeram para ajudar, porque os parentes mesmo não são os de sangue, né? Os amigos verdadeiros não são os que a gente, né, que estão perto da gente, eu acho isso. É porque na hora que falou tudo isso, eu falei, nossa, é um churrasco que não apareceu quem deveria, né? Apareceu quem queria ajudar mesmo. Não, a história é boa. Muito bem. Então, segue o Ulisses aqui. Porque agora nós vamos saber como que era o início da colônia. É um momento realmente... É bacana essa história que ele vai contar para nós aqui. No início da colônia, diz aqui Ulisses, né, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia, ou seja, forçava, ou sugeria, né, a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa, ou seja, em confusão, tumulto. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem a algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, diz aqui Ulisses, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, estou dando risada, gente, porque a gente lembra lá no capítulo 9, né, questão de alimento lá, né, problema de alimento. Deixa eu só pegar aqui o livro. Problema de alimentação, capítulo 9. Já foi uma guerra civil para conseguir tirar a comida dos espíritos. E aí, nesse mesmo período, pelo jeito, ainda há essa outra questão, que é ficarem sem notícias dos entes encarnados. Então, causou uma luta, causou lá uma bagunça, uma briga generalizada lá em nosso lar. Mas, de qualquer forma, eu acho isso muito simbólico, porque mostra como é a evolução. A evolução não acontece da noite para o dia, ela envolve uma série de questões até você conseguir acertar ou melhorar o caminho, né? E o nosso lar, nessas descrições que o Ulisses nos proporciona, mostram bem isso, né? Que o nosso lar não era pronto e acabado. Teve lá um momento de evolução, um momento de conflito, um momento até doloroso deve ter sido, para eles conseguirem chegar onde chegaram aí na descrição do André Luiz, do Chico, nesse livro Nosso Lar. Perfeito? Mas vamos continuar aqui. Então, amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado com as informações lá que vinham do plano terrestre. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. E nesse momento evangélico, a Sandra Curado quer fazer aqui um comentário. Vamos lá, Sandra. É verdade, Antônio, porque aqui, mais uma vez, André Luiz faz uso da citação de uma passagem do Evangelho de Jesus, e essa, no caso, está em Mateus, no capítulo 8, versículos 18 e 22, e também em Lucas, uma versão estendida, como você costuma dizer, no capítulo 9, versículos 57 a 62, intitulada Exigências da Vocação Apostólica. Na parte central dessa passagem, Jesus diz a um discípulo, segue-me, e este respondeu,
permita-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus replicou: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8, encontramos a explicação dessa passagem que causa certo estranhamento. Primeiro, pela falta de empatia de Jesus com o discípulo, que pede para enterrar o pai, e pela fala em si, deixa os mortos enterrarem seus mortos, né? Mas como assim? Como isso seria possível? E o que fica claro é que Jesus nos convida a um verdadeiro desapego das ilusões materiais e seguir firme e sem vacilos na nossa reforma íntima. Assim como ele falou ao jovem rico: vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, aqui também ele pede uma entrega total na hora de decidir mudarmos interiormente. E a fala deixe que os mortos enterrem seus mortos é deixar que os mortos espiritualmente, os presos na ilusão da matéria, os que ainda não despertaram para a consciência espiritual, deixa que eles sepultem o corpo já sem vida, que também é matéria. E é exatamente isso que estava acontecendo ali em nosso lar. Os espíritos ficavam presos aos laços terrenos, nutrindo sentimentos não edificantes e atrasando o próprio aprimoramento moral. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec conclui essa história de Jesus. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus lhe ensinou: não se preocupe com o corpo, mas pensa antes no espírito. Vai pregar o reino de Deus, vai dizer aos homens que sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Mas, Antônio, o interessante é que para nós, os mortos são os espíritos, mas para os espíritos, os mortos somos nós. E aí, quem é que está certo? Mas a sua questão é boa, Sandra Curado, muito boa. E vou me basear, obviamente, pegando carona no que você falou agora há pouco, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, quando ele fala, o Kardec, que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre. Então, diante disso, se nós queremos estar aqui encarnados e vivos, do ponto de vista espiritual, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer nossa transformação moral, nos conectarmos sempre aí ao plano espiritual. Aí sim nós estaremos vivos aqui, encarnados, né? Vivos espiritualmente. Se possível, conquistando aí tesouros para nós, tesouros lá no plano espiritual, como diria Jesus, né? Mas, apesar de todas essas explicações de Lísias, falando que quase teve uma guerra civil, lá, tal, o André Luiz não estava muito convencido dessas argumentações todas aí, né? Todas essas argumentações. Aí ele fala o seguinte: entretanto, objetei, retruquei. Seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo, e agora vem, né? Agora ele vai dar alguns exemplos para ver como que o André se comportaria se soubesse, que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando. Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Pergunta o Lísias. Sorri desapontado, diz o André Luiz. Agora ele está sendo obrigado a refletir com mais profundidade, né? Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Vou dar uma paradinha rápida aqui, porque o André Luiz não vai conseguir ver os parentes, né, a esposa, os filhos,
assim, de bate-pronto. Vai ser uma longa preparação e só vai chegar isso lá no final, que nós vamos ver se o André Luiz vai conseguir ou não ver lá os parentes, rever a esposa e os filhos, tá certo? Mas por quê? Porque ele precisa ter uma preparação para ele não entrar em desequilíbrio. Fim daqui da pausa. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, diz aqui o Lísias. Mas a esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, perdidos, né? Nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda dos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, persistente, diz aqui o André Luiz, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. E aqui eu vou dar uma paradinha, porque o Lísias vai continuar explicando, porque a Sandra Rodrigues quer fazer um comentário. Vamos lá, Sandra. Então, sabemos que o plano espiritual superior trabalha incessantemente de forma organizada e sempre visando o bem e a evolução de todos. Então, sobre termos notícias de parentes e amigos, eles deixaram bem claro aqui que seria muito possível que essa troca fosse natural e contínua, se tivéssemos condições emocionais e morais para isso, mas que devido à nossa condição espiritual, essa comunicação também poderia trazer desequilíbrio e queda nos padrões vibratórios. No comentário de Kardec, após a questão 935 do Livro dos Espíritos, ele diz que a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Olha, tem duas questões que devem ser levadas em consideração. A primeira é a do merecimento, tanto o nosso como o deles, dos espíritos, de recebermos ou enviarmos notícias. A outra é a utilidade das comunicações. Em vários livros de Kardec, os espíritos nos dizem para observarmos se há um fim útil naquilo que desejamos. Então, somente teremos a possibilidade de receber uma mensagem de entes queridos e eles as nossas, se for necessário. E não para atender a curiosidade ou outras motivações. Eu não poderia deixar de mencionar as psicografias do Chico Xavier. Esse trabalho lindo que ele desempenhou por quase toda a vida, levando alento a tantas famílias e, com certeza, aos desencarnados também. Muitas delas com detalhes íntimos, que não deixavam dúvidas sobre a veracidade das comunicações. Tem até um filme sobre isso chamado As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, com diversos relatos de pessoas que receberam essa comunicação. Eu vou citar uma aqui que eu acho que deve ser uma das maiores dores que se pode sentir, que é a de uma mãe que perde um filho. É de uma criança que morreu aos 3 anos após um acidente de bicicleta e se comunicou com os pais após 1 ano do desencarne, citando inclusive nomes de parentes. Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia. Sou eu, o Tetel. Estou com meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer as letras, mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. Imaginem só o conforto ao coração desses pais com essa comunicação. Isso aí, muito bem. Depois do comentário da Sandra Rodrigues, o Lísias está seguindo aqui no comentário. Estamos indo para o momento final aqui do capítulo e ainda temos um encerramento. A Sandra Rodrigues vai voltar. Então, segue o Lísias. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo,
certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbação porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Aí o André Luiz, então, encerra aqui o capítulo falando o seguinte: calei-me vencido pelo argumento poderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Daqui a pouco eu vou voltar aqui, termino o capítulo, mas daqui a pouco eu vou voltar para chamar o próximo capítulo, 24, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui. E a Sandra Rodrigues vai completar com um comentário e finalizar o nosso episódio de hoje. Vamos lá, Sandra. É isso mesmo, Antônio. Vamos terminar falando sobre essa frase do Lísias. É tão importante saber falar como saber ouvir. O que nos faz pensar no quanto a nossa comunicação, aqui no nosso plano mesmo, é complicada. Porque cada um está num grau evolutivo e, na maioria das vezes, em padrões vibratórios diferentes. Então, muitas vezes, uma palavra pode gerar uma grande confusão. Sobre saber falar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 4, Kardec nos diz que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e condenou toda a expressão descortês para com os semelhantes. E no item 6, o Espírito Lázaro diz que a benevolência, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que não basta que os lábios destilem leite e mel, se não sair do coração. E sobre saber ouvir, que é o título deste capítulo, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir de verdade é se colocar no lugar do outro, respeitar a individualidade, os sentimentos e os pontos de vista, mesmo que você não concorde com eles. É uma atitude que depende de uma disposição, uma disponibilidade. É trabalhoso, porque precisamos analisar, refletir, ponderar, precisamos identificar o que está sendo dito e, principalmente, não pré-julgar. Como Lísias também disse, quem não sabe ouvir não pode auxiliar. No livro O Evangelho de Chico Xavier, item 136, ele disse: às vezes, não será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que nos procurando estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Sim. Eu quero dar o spoiler aqui do último capítulo, lá do momento que o André Luiz vai encontrar a família. Ele teve um merecimento, a gente vai ver. Só que se ele não tivesse preparado, aí ia acontecer um desequilíbrio. E ele tem que fazer um esforço, e nós vamos ver isso mais para frente, quem também já viu o filme sabe, né? Ele faz um esforço para não entrar numa baixa vibração, para não entrar em desequilíbrio, porque ele estava preparado. Certo? Então, só para dar esse detalhe. Mas, enfim, encerramos aqui o capítulo. E o próximo capítulo que nós vamos ver é o 24, o impressionante apelo. É o momento em que Lísias vai ligar o aparelho, e aí nós vamos viajar na história. A Segunda Guerra Mundial está prestes a começar lá em agosto de 1939. Então, nós vamos saber que a notícia chega ao nosso lar através de um apelo por voluntários, né? Os espíritos serem voluntários para dar assistência aos encarnados que vão sofrer lá com o conflito. Então, tudo isso nós vamos ver no próximo capítulo. Muitas revelações nesse episódio, capítulo 24, o impressionante apelo, que leremos na próxima quarta-feira. Bem, chegamos ao momento de interação com os nossos ouvintes, mas nesse programa e no próximo, nós vamos interagir de forma diferente. Isso porque estamos nos aproximando do importante capítulo 25 do livro Nosso Lar. E importante porque, a partir deste capítulo, que tem o título Generoso Alvitre, Generoso Conselho, André Luiz passa por uma nova fase na colônia espiritual. Ele finalmente vai trabalhar. E para celebrar essa nova etapa, convidamos alguns ouvintes para darem um depoimento sobre o livro
e participarem também da gravação do capítulo 25. E começamos com o depoimento da Célia Pavan sobre a ideia de servir, já que, como dissemos, André Luiz agora está pronto para começar a trabalhar na colônia espiritual. Vamos ouvir. Quer dizer, o Pai te coloca na mão, ele te designa, te dá um propósito. Agora, como é que você vai, diante da versão que você conseguiu ser até hoje, que hoje nós somos a nossa melhor versão, né? Enfim, em função de toda a bagagem que a gente acumulou aí das existências passadas. Será que nós estamos prontos assim no sentido de fazer o que é preciso mesmo? Ou o que é o que a gente quer? É sempre aquela tal história, você quer o serviço ou você quer servir? Então, quando a gente quer servir, a perspectiva é outra. Quando você quer o serviço, aí entra o orgulho, a vaidade, a conveniência, quem indica, né, sempre contando aí com as conveniências de quem tem o poder na mão. Então, aí vai uma reflexão bastante interessante. Ouvimos o depoimento da ouvinte e colega Célia Pavan sobre o livro Nosso Lar e a ideia de servir. Ela será uma das ouvintes que participarão do episódio especial que faremos no capítulo 25, Generoso Alvitre, Generoso Conselho. E não perca, hein? Nenhum capítulo desta nova fase de André Luiz em Nosso Lar. Até a próxima quarta-feira com um novo episódio. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.